Enes Nain com mais um vídeo e desta vez estamos com Desenhei cabeças por uma semana. O que é que foi que eu aprendi? Gostaria de frisar que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre figura humana em perspectiva aqui no canal. Eu já fiz um vídeo totalmente dedicado a como eu desenho cabeças há um tempo atrás, mas no vídeo eu trouxe uma versão mais teórica, enquanto que nesse eu vou trazer uma versão mais prática. Para não perder conteúdos desse tipo, considere deixar o like no vídeo, subscrever no canal, ativar o sininho e os links do meu Instagram, Discord e meu Patreon estão na descrição do vídeo. Bom, antes de tudo, mesmo que eu queira trazer uma versão mais prática, eu ainda sou adepto de sempre trazer um pouco de teoria, que é para deixar a prática muito mais clara. Assim como nos vídeos anteriores, eu sempre trago alguma referência, seja um artista, seja um livro, ou seja, o artista e o próprio livro que ele criou. Para esse caso, vamos usar 4 referências. Primeiro, temos o livro do Andrew Loomis, Drawing the Head and Hands. Em seguida, temos o livro do Michael Hampton, que é Figure Drawing, Design and Invention. A nossa terceira referência será um método muito usado para desenhar cabeças, que é o método do Riley. Por último, temos o método Asaru. Acredito que muitos de vós podem estar me questionar por que 4 referências. O primeiro ponto é que eu acredito que muitos de vós já viram algum conteúdo aqui no YouTube a ensinar como desenhar cabeças. Seja desde a forma mais simples, como os clássicos, desenhe o círculo, desenhe as linhas horizontais, vertical, conecte essa linha com essa linha e tu tens a tua cabeça. O que acontece é que muitos conteúdos são recomendados para quem está a iniciar, ou mesmo para quem está avançado, são os vídeos muito simplificados, onde muitas das vezes a pessoa que está a transmitir o conhecimento obteve o conhecimento com base em outra pessoa, onde essa pessoa obteve em outra pessoa, assim sucessivamente, e talvez a enésima pessoa é que realmente leu o livro e entregou o conteúdo de uma forma simplificada. O que eu quero dizer é o seguinte, que na maioria das vezes o tutorial, o vídeo a ensinar-nos a fazer uma coisa, é uma versão simplificada de muitas simplificações anteriores. Então ter as referências em mão, ver por conta própria, é muito melhor do que confiar numa simplificação. Não me entendam mal, as simplificações são muito boas, ajudam-te a desenhar. Tu realmente aprendes a desenhar a cabeça, talvez em um ângulo específico, em outro ângulo, mas se tu tentares rotacionar a cabeça, tentares desenhar em outro ângulo, tu vais perceber que tu decoraste uma forma e não entendeste realmente o princípio por detrás, e é o que eu quero trazer aqui. Bom, vamos aqui começar pelo básico. Muito do que eu vou falar aqui é meu entendimento sobre esses métodos, e eu não sou alguém que confia 100% no método. Tipo, eu vejo o método, estudo o método, entendo como é que é feito, mas se o método não funcionar para a minha forma específica de desenhar, eu não vou usar certas coisas. E também não falo que tu descartas o método por total. Tu podes levar pontos específicos do método e implementar na tua forma de desenhar. Então, sempre tenham senso crítico, não assumam tudo como verdade completa, porque cada um vai desenhar cabeças da sua forma específica. Então, não existe uma regra, mas tu podes seguir alguns passos que sempre vão dar um resultado satisfatório. Como eu referi anteriormente, nós temos 4 referências, mas cada uma das referências tem uma importância no nosso processo. Eu vou dividir isso em 2 partes. A parte 1 vai se referir à fundação, que é um método construtivo, focando em simplificar as formas maiores. Enquanto a parte 2 vai se referir ao detalhamento, refinamento e escolhas mais minuciosas que vão dar característica à nossa cabeça ou vai dar indicação de personalidade. Com isso podemos ir para a parte 1. Nós vamos começar por falar do método do Andrew Loomis, que é um método mais popular e provavelmente influenciou muitos dos outros métodos. Do método do Loomis, a coisa mais importante e que mais me cativou foi a forma como ele simplificou a parte superior da nossa cabeça com uma esfera. Vamos olhar isso de forma mais detalhada. A parte superior da nossa cabeça, mais se referindo ao crânio, é muito semelhante a uma esfera, só que não uma esfera total. É mais uma esfera que está cortada nos lados. E aqui no fundo nós temos uma animação e podem ver
que nós temos uma esfera. Primeiro fiz um corte no lado direito e em seguida fiz um corte no lado esquerdo. Esses dois cortes são muito importantes porque nos ajudam a encontrar nossos pontos de referência. Podem ver aqui, se eu for a dividir essa região do corte em duas partes iguais, irão perceber que é como se eu tivesse a desenhar um retângulo. E é daqui onde é que vem aquelas linhas de marcação. Podem ver que a linha superior vai representar a linha do cabelo. A linha no meio vai representar a região na qual vão estar localizadas as sobrancelhas. E por fim, a linha inferior vai representar a base do nariz. Então podem ver que essas medidas não vêm do nada. Elas têm uma lógica, têm um cálculo que no início é um pouco difícil de acertar, mas quanto mais tu praticas, isso fica muito simples de garantir que as proporções estejam corretas ou próximas daquilo que tu queres fazer. Bom, a partir desse ponto, eu paro de olhar de forma direta para o método do Loomis. Muitas das coisas que eu vou falar aqui à frente também estão no livro do Loomis, só que a forma com a qual é implementada ou como é explicada, para mim, fica mais interessante na abordagem do Michael Hampton. O Michael Hampton tem um método de desenho mais construtivo. Ele começa com uma forma base e começa a adicionar mais camadas de complexidade à medida que ele avança. Aqui, a camada mais base que nós podemos colocar aqui é simplificar isso tudo dentro de um retângulo. Então podem ver aqui que as linhas azuis fazem um retângulo e temos uma linha de simetria no meio vertical. Assim conseguimos dividir o nosso retângulo em dois lados iguais. Nesse ponto, nós já temos uma ideia básica do que seria uma vista frontal da parte superior do crânio ou da nossa cabeça. Mas nós devemos começar a pensar nisso num plano tridimensional. Para tal, eu resolvi fazer uma animação básica da rotação da nossa vista frontal para uma vista de 3/4. Podem ver que eu deixei o plano frontal a vermelho e a parte lateral a verde. E essa parte que está a verde é o que representa o corte que nós fizemos na nossa esfera. Para deixar isso ainda mais claro, temos aqui uma demonstração. Podem ver que eu iniciei desenhando um cubo em 3/4. Daí, encontrei o meio de cada uma das faces do cubo. Aqui trabalhei com duas apenas. Para tal, eu uni vértices diagonalmente. E o ponto central é lá onde vamos encontrar o meio. E podemos desenhar uma linha, ou traçar mesmo, uma linha que passa por esse ponto e vamos encontrar a metade dessa face. Mas como vocês se recordam no exemplo anterior, quando nós cortamos a nossa esfera, nós criamos criamos uma outra forma geométrica, um outro quadrado dentro da face. Quer dizer, na face lateral nós vamos ter o quadrado de contorno, como podem ver, e por dentro nós temos outro quadrado que representa a parte cortada da nossa esfera. E com essa parte cortada nós podemos encontrar as linhas referentes à linha do cabelo, das sobrancelhas e da base do nariz. Podem ver aqui ao lado temos uma versão com as linhas mais retas, para deixar isso mais claro, que é para que possam entender o que eu estou tentando transmitir. E se formos já usar esse modelo e tornar isso da forma mais orgânica, que é com a esfera de base, podem ver que primeiro nós temos a nossa esfera, desenhei o plano lateral, que é aquela elipse do lado, que é a parte cortada do nosso cubo, e podem ver como é que isso se conecta e como é que tudo faz sentido quando tu entendes de onde vem a simplificação. Então, tu não aprendes a fazer a coisa direto do simplificado, tu tens que ter a base teórica, que é isso que nós estamos a buscar aqui. Ainda usando o Loomis e o Michael Hampton, nós vamos completar o que falta da nossa cabeça. Para o efeito, o que nós precisamos fazer é usar a distância
por exemplo, da sobrancelha até a base do nariz, para fazer a mesma distância para o queixo. Então temos que usar a mesma medida, quer dizer, a mesma medida da linha do cabelo para a sobrancelha, que é a mesma medida da sobrancelha para a base do nariz, que vai ser a mesma medida que vamos usar para a base do nariz até o queixo. Então basicamente só temos que usar essa medida para baixo. Então foi isso que eu fiz na primeira versão simplificada. Depois trouxe a versão com linhas mais claras. E por fim acrescentei o que seria essa forma para o nosso crânio. Então, como pode ver, nós temos a esfera inicial, usamos aquela linha central como nossa referência e conectamos a parte da esquerda com a parte da base e depois desenhamos também a parte do nosso maxilar, né? E conectamos com a metade da parte lateral, que é daquela nossa elipse que está na parte lateral ou a parte cortada da nossa esfera. Acredito que isso possa estar ainda um pouco complicado de perceber. Então, fiz aqui uma terceira demonstração mostrando o que seria uma versão simplificada daquilo que eu estou a tentar explicar. Então, podem aqui ver que eu primeiro desenho a parte superior daquilo que seria a nossa cabeça. Em seguida, desenho a parte de baixo, que é a parte que vai conectar para o maxilar. E faço o mapeamento básico das linhas de referência. Ao lado temos a versão mais clara daquilo que eu estou a explicar, com linhas mais retas e precisas. E podem ver que a parte do queixo é representada com a parte inferior, mas que está na parte de frente do nosso crânio. Como podem entender, que é só remover aquele retângulo que está lá mais para trás e ficamos só com essa parte de frente. E para ilustrar isso, podem ver que eu separei um pouco e representando isso com uma forma mais orgânica, podem ver como é que seria esse formato. Seria meio que na parte superior temos um retângulo e à medida que nós vamos para baixo, isso vai se aproximando de um triângulo ou podemos puxar talvez para um losango, dependendo de como vamos olhar para isso. Mas essa seria uma simplificação daquilo que é o meu entendimento da parte do método do Loomis e juntando com a forma com a qual o Michael Hampton constrói isso. Isso serve como uma fundação base, que é para entender, ok, de onde vêm essas linhas guias, como é que eu posso realmente garantir que eu sempre vou estar a desenhar isso de forma correta em qualquer ângulo. E podem realmente usar isso em qualquer ângulo que isso vai fazer sentido. Ainda na parte mais à frente do vídeo, vamos tratar de ângulos mais complexos, onde eu vou realmente buscar, mostrar como é que vamos aplicar essas técnicas para fazer algo mais concreto e complexo. Com isso, podemos avançar para a parte 2, que está mais relacionada com adição de detalhes e refinamento. Nessa parte eu vou trazer mais exemplos práticos, mostrando a minha gravação de tela ou time-lapses, onde eu realmente faço o meu passo a passo de como eu desenho cabeças no meu dia a dia, mas usando toda aquela lógica que eu mostrei na parte 1, de forma subentendida, falando do desenho do cubo e tal, mas para alguns ângulos mais específicos eu ainda uso o cubo porque ele ajuda a garantir que a minha perspectiva seja certa. Bom, quando eu começo a desenhar uma cabeça, a primeira coisa que eu faço é desenhar a esfera global, depois desenho aquela elipse do plano lateral, se eu tiver, no caso aqui estamos a olhar para o lado, tipo o lado esquerdo, então a elipse lateral está do lado direito. Em seguida temos as linhas de marcação, né? Temos a linha do cabelo, a linha que representa a região das sobrancelhas, a linha de base do nariz, e com base nessas linhas eu consigo buscar aquilo que seria a linha que vai representar o nosso queixo. E daí parto para realmente conectar. Então podem ver que essa parte inicial é tudo aquilo que eu expliquei lá na versão daquilo que eu entendi do Michael Hampton e do Loomis.
Só que já correndo para aquele último passo da direita, não estou a pensar mais na construção das caixas, dos cubos, porque eu já tenho isso enraizado, então posso ir para a versão simplificada, porque eu já entendi a parte complexa. E não é fazer o contrário, tipo, ir para a parte simplificada sem entender a parte complexa. Então, podem entender o que eu quero trazer aqui, porque aquele processo tu vais repetir várias e várias vezes, dependendo do teu estilo de desenho. Então, é uma coisa que tu vais realmente ter que entender para performar de uma forma que faça sentido. Bom, nesse ponto, o método do Riley e o método Asaro entram em vigor, porque nós precisamos definir alguns planos importantes na nossa face, que é para dar realmente a entender aquilo que é o relevo da nossa cabeça nos diversos ângulos e nos diversos planos que tem lá. Então, eu uso esses dois métodos realmente para definir os planos. Podem ver, a primeira coisa que eu faço é separar o plano frontal do plano lateral. Então, eu desenho uma linha que parte do queixo e vai para a região onde vamos localizar a nossa orelha. E podem ver que mesmo não sendo o foco desenhar a orelha nesse vídeo, eu sempre desenho a orelha quando eu desenho a cabeça. Porque, para mim, o posicionamento da orelha diz muito sobre a forma ou o ângulo com o qual a nossa cabeça está. Se a cabeça estiver inclinada, o comportamento da orelha será diferente. Se estiver numa posição mais linear, terá um comportamento específico. Então, eu sempre desenho lá pelo menos o esboço daquilo que seria a orelha, sem entrar em detalhes. Em seguida, eu começo por desenhar a região na qual vamos encaixar aquilo que seriam os olhos. Então, podem ver que essa região tem um ângulo de inclinação. Podem ver concretamente aí. Isso vai depender também do que tu estás a desenhar, né? Tipo, vai depender de, como é que chama, de pessoa para pessoa, etnia para etnia. Então, esses formatos vão variar, mas se formos a usar um padrão, uma simplificação ou generalização daquilo que seria trazer esse formato, pelo menos mapeado em primeira instância, é muito importante. E lá nos dois métodos, tanto do Riley e tanto do Asaro, isso é enfatizado. E também pode ver que a linha que nós usamos para separar o plano lateral do frontal já nos dá um plano na parte superior, naquela região do nariz e do olho. Nós temos lá um plano e se formos a conectar direto para baixo também vai nos dar um outro plano. Então já separamos vários planos. Eu prefiro trazer isso de uma forma simplificada, não gosto de exagerar, porque o resto dá para definir na parte do sombreamento. Para a parte superior, nós basicamente vamos usar a nossa elipse lateral como uma referência para realmente desenhar aquilo que é a parte superior. E podem ver que nos dois métodos nós temos esse comportamento de usar a própria elipse lá em cima para definir tanto os planos laterais como o plano frontal da nossa testa e também a parte superior da cabeça. Como podem ver, eu apliquei essa lógica para alguns outros ângulos aqui e temos também um ângulo um pouco extremo, onde nós paramos de olhar a cabeça de forma linear e estamos a olhar tipo do ponto de vista de baixo. Então pode ver que a lógica permanece a mesma. Desenhamos primeiro a nossa esfera, desenhamos a elipse lateral, só que agora nós vamos usar aquelas linhas de separação para inclinar a nossa cabeça. Então, se as linhas estiverem inclinadas, significa que a nossa cabeça também está inclinada. E como podem ver, a lógica permanece a mesma em termos de posicionamento das partes, né? Vamos usar a linha, a primeira de cima é a linha da testa, do cabelo, sobrancelhas, base do nariz, depois temos a linha do queixo.
E como estamos a ver por debaixo, nós vamos ver a parte de baixo do queixo. Eu simplifico essa parte de baixo com meio que um triângulo, né? Um triângulo mais arredondado. Então, essa para mim é uma simplificação mais clara do que seria a parte de baixo. E podem ver que as linhas de contorno vão estar a seguir meio que a perspectiva que nós estamos a olhar para o objeto. Para deixar isso mais claro, aí no fundo eu estou a deixar a passar outros testes que eu fiz, desenhando em outros ângulos. E podem ver que em todos eles, a lógica permanece a mesma. Independentemente do tipo de cabeça que tu vais desenhar, tu só vais precisar mudar algumas características. Talvez, vou alongar mais a testa, vou alongar mais a região do nariz, vou alongar mais a região do queixo, porque na realidade as nossas faces não são simétricas, são assimétricas, se formos a parar para olhar literalmente. Então, se tu tentar ser perfeito ao desenhar, tu vais causar uma estranheza, porque nós sabemos que não é tudo literalmente simétrico. Podem ver também que se formos a desenhar a cabeça vista de cima, a lógica é a mesma de quando desenhamos de baixo, só que agora as linhas de referências vão estar inclinadas para baixo. E podem ver que o comportamento da orelha é muito importante para nos indicar a direção ou o ângulo de inclinação da cabeça. Bom, também acho muito importante trazer aquilo que seria a nossa cabeça vista de trás, porque saber desenhar a cabeça de frente é uma coisa, mas como é que nós vamos desenhar de trás? O que eu preciso fazer? Bom, lembrando que lá no início eu mostrei que nós podemos simplificar a nossa cabeça num cubo, né? E naquela parte do queixo, nós tiramos a parte de trás do cubo e só ficamos com aquela parte de frente. Então, vamos representar essa retirada aqui, num outro ângulo, mas podem perceber que aquela lógica lá atrás ainda é aplicável aqui. Primeiro, desenhamos a nossa esfera, depois desenhamos a elipse no plano lateral, aqui estamos num plano lateral, né? Em seguida, podemos lá desenhar a linha de frente, usamos aquela linha lateral para separar os planos, e podem ver que nós, para o queixo, vamos usar aquele triângulo, né, mais arredondado, e vamos usar a linha que vai passar para a região da orelha como nossa fronteira, que é basicamente ali onde nós cortamos e removemos, né, do nosso cubo. Isso, nesse ângulo, está um pouco estranho, mas podem ver nesse outro ângulo que isso faz mais sentido, né? E podem ver que temos ali meio que como se fosse uma escada. Temos meio que inclinado, depois inclina direto para baixo, depois inclina tipo mais na diagonal, e temos meio que esses níveis, e nos outros ângulos essa lógica permanece a mesma. Bom, nesse ponto podem ver que temos outros desenhos mostrando outros ângulos que vão poder realmente acompanhar, né? Podem reduzir a velocidade do vídeo, que é para entenderem o que ele está desenhando aqui, como é que ele desenhou aqui. Mas nesse ponto tu já tens as bases iniciais, tu já entendes a fundação, já entendes como detalhar. Mas o que faz total diferença, assim, total diferença naquilo que é o desenho, é a prática. Porque o que vai te ensinar realmente a desenhar era a prática. Um erro que eu cometi, assim, quando eu era mais jovem na área do desenho, né? Foi acompanhar muito conteúdo, tipo, assistir vários vídeos de desenho, tipo, uns 5 direto, e achar que eu já sabia. Mas quando eu realmente parei, reduzi o número de conteúdos de desenho, tipo, que eu acompanho, e realmente foco em praticar, pôr a mão na massa, isso realmente fez toda a diferença, né? Então, esse é um ponto importante. Do dia 1 até o dia 7, nós temos aquele espaço de prática. A prática que faz toda a diferença. Tu vais aprender, vais errar, e entenda que não vais acertar de primeira. Então, é uma situação de tentativa e erro. Bom, aqui temos cabeças de ângulos diferentes, né? Então, podem ver que a lógica que eu expliquei lá anteriormente pode aplicar para desenhar a cabeça em praticamente quase todos os ângulos que tu vais trabalhar normalmente.
Então podem ver que aqui nós não estamos a pensar em desenhar aquilo de uma forma bidimensional, estamos a pensar nisso no espaço tridimensional. No método do Riley e do Asaru, como eu falei, eu levo mais para definir os planos. E eu misturo, tipo, levo um pouco do Asaru para definir uns planos laterais, mas gosto muito da parte do método do Riley na região dos olhos e na parte da testa. Podem ver que no método do Asaru a testa é muito geometrizada, enquanto na parte do Riley a testa é muito orgânica, tipo, temos lá uma elipse. Então eu misturo a elipse com a parte geométrica. Então, eu acho que a palavra-chave é misturar, né? Levas um pouco daqui, um pouco de lá e fazes a tua própria forma de desenhar. Tipo, até podes criar teu próprio método com base nos outros métodos. Então, basicamente, um ponto importante: pratique, misture, leve coisas do ponto A para o ponto B. Se não funcionar, talvez descartes. E é uma coisa de tentativa, muita tentativa. Bom, e aqui no final, meio que a consolidar tudo que eu falei, eu fiz 3 desenhos, onde eu queria colocar em ênfase tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Então, podem ver que primeiro comecei por desenhar a nossa esfera, desenhei a elipse lateral, fiz lá um mapeamento básico, né? Que é a linha da orelha, desenhar a orelha, a separação do plano lateral. Depois, isso aí é o Loomis e o Hampton, né? Então, daí eu passo para o Riley e o Asaru, que é basicamente começar a definir os planos de forma mais detalhada. Podem ver que eu misturo muito a parte do Asaru e do Riley na testa, como eu falei, né? Podem ver que ali temos a elipse, mas também temos a parte geometrizada. Gosto muito dessa separação de planos. E podem ver que o resto, que é mais sobre o método do Asaru e do Riley, fica mais subentendido quando nós colocamos valores, né? Podem ver que eu coloquei alguns valores aí, que é para definir os planos. E podem ver que o restante, por exemplo, a região da boca é representada como uma esfera também. Então podemos representar isso mais com valor e não precisamos necessariamente desenhar como tal. Podem ver que a lógica foi aplicada para os outros ângulos, basicamente fazendo a mesma coisa, misturando o Riley, misturando o Asaru, misturando o Hampton, misturando com o Loomis, e podem ver que é uma salada que funciona. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para esse vídeo. Eu realmente espero que eu tenha dado talvez alguma espécie de luz sobre como realmente podemos desenhar cabeças funcionais em perspectiva. E o ponto importante é realmente praticar, né? Pratiquem, porque um erro que muita gente comete é fazer um estudo, tu fazes assim 4 desenhos bonitos, tipo, os desenhos mais bonitos que tu podes, tipo, tu colocaste lá, malta, sei lá, talvez 2 horas a fazer o estudo, desenhaste 2 ou 3 cabeças, né? Mas, por exemplo, eu aqui, em 1 hora, em média, estava a desenhar, tipo, sei lá, 9 cabeças, tipo, no início da semana, mas no final da semana, em 1 hora, eu estava a desenhar muito mais cabeças. Então, e tenho em conta que eu estava a tomar meio que cuidado com a cabeça e tal, mas se tu quiseres levar isso para algo mais rabiscado, vais desenhar muito mais. Então, tu vais ter mais prática, vais ter mais desenhos. Então, a repetição é a chave do conhecimento. Então, espero que esse vídeo tenha sido bom. É um vídeo um pouco diferente, né? Porque agora estamos a focar muito naquela playlist sobre estudando como decidir em casa, que é um conteúdo mais técnico. Mas, para não ficarmos sem conteúdo no canal, achei interessante trazer vídeos mais, né, descontraídos. E onde eu falo mais, explico mais as coisas com mais detalhes, né? Isso é uma experiência assim aproximada daquilo que eu faço no Patreon, só que normalmente no Patreon é em tempo real, enquanto aqui às vezes tipo nem estou a gravar a voz depois de fazer, mas é uma experiência próxima do meu Patreon, onde eu realmente
dedico o tempo, falo sobre cada um dos pontos de forma extensiva e não tento fazer vídeos tipo, né, mais superficiais. Então, novamente espero que tenham gostado. Caso te interesse saber mais sobre o meu Patreon, considere visitar o link na descrição. Lá eu trato de conteúdos mais técnicos, mas com uma abordagem mais amigável. Caso tenhas gostado do vídeo, considere deixar o like no vídeo, subscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais notificações. Também, se tu fores alguém que joga algum jogo da Epic Game Store, por exemplo Rocket League, Fortnite, considere usar o meu código criador NES23, isso me ajuda muito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, meia hora de vídeo, mas acho que foi importante. Então, muito obrigado, até o próximo, valeu e fui!